Ser mãe é uma escolha? Pode ser que Dente de Leite te responda sobre isso. Essa é uma leitura que chega de mansinho, mas que te coloca para pensar ao mesmo tempo que te angustia. Oi, gente! Hoje é dia de falar sobre Dente de Leite, mas antes disso, deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal e vai lá no nosso site. Agora você pode ir em foradoplástico.com.br para acompanhar mais uma forma de ver o nosso conteúdo aqui no Fora do Plástico. Não deixa de acessar lá não, viu? Dente de Leite é um quadrinho que foi inicialmente publicado de forma digital pelo Patrick Martins e pelo Igor Frederico. Os dois publicaram esse quadrinho digital, mas agora ele está saindo nesse formato físico pela editora Pipoca e Nanquim. Isso porque essa HQ foi a vencedora do primeiro Prêmio Geek e uma das recompensas do prêmio era justamente ter a obra publicada na editora Pipoca e Nanquim. A história é centrada numa senhora enquanto ela faz seus afazeres domésticos. Ela tá ali na sua rotina, cozinhando, enquanto pensa na sua infância, enquanto ela revive a sua vida. Ela lembra dos seus irmãos, inclusive um deles que morreu ainda na infância, e como que essa morte, como que o luto afetou os seus pais e principalmente a sua mãe. Essa é uma história sobre mulheres, sobre a nossa protagonista, que nunca tem seu nome revelado, mas também sobre a mãe dela e como que tudo que está ao redor afeta as mulheres, como que os papéis sociais e como que o ser mulher é visto na sociedade. Eu já chego lá. Enquanto a gente está vendo essa mulher lembrar do seu passado nos recordatórios, né, nos textos em que ela conversa consigo mesma, na arte a gente não está vendo flashbacks. Toda a arte é centrada ainda no presente. A gente vê ela cortando os legumes, a gente vê ela tomando banho, andando pela casa, mas nunca vemos na arte os seus pais, o seu irmão. Tudo que está sendo narrado no passado está sendo como se fosse parte dos pensamentos dela, porque a gente está vendo ela no presente. A gente nunca tem esses flashbacks no momento em que ela está revisitando as suas memórias. Isso é um recurso que é interessante porque o Igor, o desenhista, ele cria alegorias visuais para traçar paralelos entre o presente e essas memórias da senhora. E no texto a gente tem uma narrativa bem literária, que lembra um pouco a prosa mesmo, e muitas vezes, para ser sincera, nem parece mesmo que essa senhora tá falando consigo mesma daquele jeito. É tudo muito lírico, muito poético e é sim um bom texto, tem ótimas passagens, mas realmente às vezes não parece que essa narradora falaria desse jeito consigo mesma, é só uma observação. E em dado momento a gente vai chegar no aspecto da maternidade. À medida que essa mulher vai lembrando do seu passado e os anos vão passando, ela lembra de quando ela conheceu o seu esposo e também de quando ela foi mãe. E eu queria ler especialmente o recordatório em que ela fala sobre a maternidade, sobre como ela se tornou mãe. Ela diz o seguinte: 2 vezes servi de morada para descendentes de Antônio. Ela diz servir de morada para descendentes de Antônio. Antônio é o marido dela. Esse jeito, gente, já diz muito sobre como que a nossa protagonista aqui enxerga a maternidade. Ser mãe foi por muito tempo associado a ser mulher. E aqui nessa história a gente vê que não é bem assim, porque nem toda mulher quer ser mãe, mas muitas vezes essa maternidade ela é compulsória, ela é imposta a essas mulheres. E aqui a gente está falando de um contexto, é claro que hoje ainda a gente enxerga muito isso na sociedade, mas a gente está falando de um contexto em que quando essa protagonista foi mãe, quando ela era jovem, isso era quase como se fosse indissociável. Ser mulher, ser uma boa mulher, né, para a sociedade era ser uma boa esposa, era ser uma boa mãe, era cuidar da família, era cuidar dos filhos. Então, esse papel social era intimamente ligado à maternidade e o ser mulher, né? E aqui a gente vê como que, na verdade, essa protagonista, ela nunca quis ser mãe. Ser mãe foi uma consequência daquilo que a sociedade trouxe para ela. Ela casou
e a partir disso ela precisou ter filhos. E quando ela fala, essa passagem que eu li, né, da forma como ela conta que ela teve esses filhos, essa maternidade ela parece muito menos íntima, muito menos próxima daquela visão romântica que muitas vezes a gente tem da maternidade. Para ela aqui, ela foi quase como se fosse uma chocadeira para os filhos do marido. E ela foi tendo que aprender a conviver com a maternidade, mesmo que isso muitas vezes a silenciasse, né? E a gente vai vendo isso vai gerando uma angústia pra gente enquanto leitor, porque lembrando, é como se a gente estivesse dentro da cabeça dela, ouvindo os pensamentos que ela tá tendo. E aí tem toda uma questão de saúde mental, de frustração, de um sentimento que vai sendo remoído, que vai sendo guardado e que vai sendo transformado em outra coisa. A maternidade é um ponto central de Dente de Leite e a gente observa isso à medida que a história avança e principalmente quando a gente chega no final. E se você está se perguntando se uma história protagonizada por uma mulher que fala sobre um tema tão íntimo das mulheres, né? Se ela funciona sendo que ela é escrita e desenhada por dois homens, né? E a resposta é que sim. Apesar de que a gente sabe que muitas vezes protagonistas femininas não são escritas tão bem por homens, isso faz parte de uma questão de vivências e de experiências que são próprias do feminino, né? Das experiências que você tem enquanto mulher na sociedade. Os dois aqui conseguem fazer um trabalho muito bonito e muito sensível. Talvez também porque a história da nossa protagonista aqui é uma história que talvez você já tenha escutado em algum lugar, talvez você tenha aí alguma pessoa na sua família que teve que passar por situações parecidas com a dessa mulher enquanto crescia. A história dessa mulher é uma história altamente relacionável e ela é uma personagem bem construída, ela é uma personagem complexa. Nesse ponto, os dois são muito felizes em trazer com sensibilidade essa mulher para primeiro plano. Só que eu tenho uma crítica aqui, especialmente a composição dessa edição, porque a gente tem aqui um pós-fácil também muito bem escrito, que traz um pouco desses aspectos que eu comentei do papel da mulher na sociedade, do lugar dessa mulher que sistemicamente foi sendo colocada num lugar de inferioridade em relação ao homem. Só que esse pós-fácil, ele é escrito pelo sociólogo Márcio Cardoso e que, gente, o texto é muito bom, tá? Mas eu senti falta de ter um olhar feminino ali nessa edição, de ter talvez outro texto escrito por uma mulher com experiências que de fato só uma mulher pode ter tido, né? E a gente tem aqui uma edição que trata tanto sobre o feminino, que trata tanto sobre o lugar da mulher na sociedade, e eu acho que sim, fez falta ter também um texto de apoio escrito por uma mulher aqui. Como eu comentei, a arte do Igor é muito competente para trazer o passado para o presente, né? Enquanto a gente vê essa mulher na sua rotina. E esse presente é todo em preto e branco, mas alguns capítulos da história, eles são ambientados no passado, só que eles estão deslocados ali na narrativa. Não tem bem uma linearidade nessas cenas do passado, e esses capítulos eles são a cores e também eles são mudos. Então, isso faz com que o leitor tenha um certo exercício de tentar entender onde que está aquilo ali na história e como se montasse também um quebra-cabeça, né? Essas partes são muito mais interpretativas, mas à medida que a gente vai chegando ao fim da história, a gente vai começando a compreender um pouco do porquê desses capítulos estarem dessa forma. Repare bem os enquadramentos, repare bem as escolhas estilísticas, mas que são muito importantes para a narrativa, para criar tensão, para criar essa angústia que a gente sente quando tá lendo O Dente de Leite. E, gente, quando se chega no final, aí sim a gente tem o ápice dessa história. E não, esse vídeo não vai ter spoilers, mas eu posso dizer que se você chegou ao final, tomou um susto e não entendeu bem o que estava acontecendo, volte imediatamente até pelo menos o meio dessa história e vá observando as imagens e vá observando a sobreposição texto-imagem com cuidado e com atenção, porque aí você vai pegar alguns detalhes que na primeira leitura é normal, é natural que a gente vá passando assim, como a gente às vezes está envolvido na leitura, a gente não observa os detalhes e tá tudo ali.
Quando a gente chega no final, a gente entende também por que esse quadrinho fala sobre maternidade, sobre saúde mental, além de todos esses aspectos que eu comentei antes nesse vídeo. Essa é uma história que é um ótimo começo pro Igor e pro Patrick, e eu acho que aqui dá pra dizer que tem muita coragem, tanto na abordagem dos temas sensíveis, quanto na forma. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante pra gente, é muito importante para que o Fora do Plástico continue entregando aqui o conteúdo para vocês no YouTube, no Instagram e agora lá no site, não se esqueça de conferir o site. E você também pode ser um apoiador ou apoiadora em apoia.se/Fora do Plástico, lá você confere todas as opções de recompensa e é apoiando Fora do Plástico que você nos ajuda a manter a nossa entrega aqui de conteúdo e também a periodicidade e a qualidade. A gente precisa dessa colaboração, então vem apoiar a gente também, se você pode, deixe lá o seu apoio pra gente. Até a próxima!